quando a Meirelle me convidou para fazer essa palestra, e hoje é o Dia Mundial da Pessoa Idosa, é um dia de grande reflexão, é um dia que nós precisamos refletir muito. Todos os colegas que tiveram aqui antes, advogados e juristas, falaram da questão das políticas públicas de um modo geral. E aqui também a gente precisa repensar as políticas públicas em relação aos nossos idosos e depois também em relação às nossas crianças. O mundo envelheceu e a gente não cai a nossa ficha em hipótese nenhuma. O Brasil é um país velho, o Brasil hoje é um país idoso, e nós ainda temos a concepção de que nós somos um país jovem, radiante, todo mundo com 20 anos, e isso há muito tempo acabou, né? E, diferentemente dos países europeus, que enriqueceram primeiro e envelheceram depois, nós agora temos dois problemas, porque nós envelhecemos muito, nós hoje envelhecemos mais rápido do que todos os países europeus e nós não enriquecemos. Então, temos graves problemas de políticas públicas para serem discutidas. Inicialmente, aqui foi discutido a questão dos presídios, e eu discuto muito a questão dos hospitais, né? Todas as políticas públicas hoje, eu só ouço político dizer que precisa construir hospital. Eu não acho, de verdade, essa é minha opinião, Roberta França, né, que nós não temos que construir mais hospitais. Porque quando eu digo que eu preciso de mais 200 mil leitos de CTI, eu estou dizendo que a população está envelhecida e doente. E a gente não fala de políticas de saúde primária. É a mesma coisa da questão da educação primária. Não adianta construir universidade se as pessoas não sabem ler. Né? Se o jovem escreve sim e ele abrevia um S, que é a minha grande briga com meu filho de 13 anos, você pega hoje adolescentes de 17, 18 anos que vão fazer Enem e que não conseguem interpretar um texto e, por isso, não conseguem passar. Então, não adianta ter a universidade se eles não vão conseguir chegar lá porque não tem o mínimo do mínimo. Então, na verdade, há uma grande inversão. Nós, hoje em dia, infelizmente, nós discutimos doença. Nós trabalhamos com doença, nós não discutimos saúde. O nosso sistema é um sistema de adoecimento, não é um sistema de cuidado com a saúde primária. E esse é o nosso grande erro. E esse é um movimento que nós vamos precisar repensar, refletir, rever urgentemente, porque não há dinheiro no mundo que vá dar conta de uma população altamente envelhecida e adoecida. E nós temos que lembrar que envelhecer não é adoecer. O processo da envelhecência, ele é um processo natural, como qualquer outro. Como nós vamos nascer, nós vamos passar pela primeira infância, pela segunda infância, pela adolescência, pela idade adulta e pelo envelhecimento, de uma forma deveria ser muito tranquila. E aí, a gente tem que pensar nisso, né? Que esse envelhecer é um processo absolutamente natural. A gente tem que parar, e eu falo muito isso para os meus velhos, eu gosto muito da palavra velho, não gosto da palavra idoso. Para os meus velhos, eu falo muito isso. Para de brigar com o tempo. Para de brigar com o envelhecer. Envelhecer não é uma porcaria, eu tenho que ter cuidado para não falar palavrão. Envelhecer não é uma porcaria, não é ruim, né? Não é errado. A grande questão é que a gente quer ficar igual o tempo todo. E aí, é exatamente o que nós estamos falando aqui, né? O que a gente fez? Nós nos preparamos para isso? Nós nos preparamos para a velhice. Todo mundo aqui tem um velho em casa, certo? Alguém aqui não tem um velho em casa? Só uma pessoa na plateia toda. Isso é raro. Todo mundo tem um velho em casa. E, muitas vezes, mais de um. Ou, muitas vezes, é o jovem que mora com uma série de idosos. Então, a gente precisa repensar realmente o que nós estamos fazendo. Nós estamos preparados? Nós estamos nos organizando? Nós estamos organizados? Porque foi o que os colegas falaram. Tem a vaga do idoso, você fala, fala sério. Aí você entra na vaga. Isso é errado. A gente não pode achar que pequenos delitos são diferentes de grandes delitos. É essa a grande questão. A gente acha um absurdo o que o Sérgio Cabral fez no Rio de Janeiro, mas a gente não acha absurdo dar um dinheirinho para o guarda para ele dar uma liberada na multa da lei seca. A gente não acha isso errado, porque a gente acha esse delito menor, mas ele é exatamente igual.
ato de corrupção. Ponto. Grande, pequeno, mínimo, é ato de corrupção. Então, a gente precisa repensar a sociedade que a gente quer tanto, o quanto a gente realmente faz para que essa sociedade aconteça. Aí você diz, Roberta, mas pelo amor de Deus, né? É um saco, porque no final das contas todo mundo faz. É verdade, todo mundo faz. Mas aí a gente precisa pensar, se a gente pensa coisas muito grandes, eu acho isso. Eu acho que a gente se frustra muito. É igual fazer dieta. Se você projeta uma dieta para daqui para um ano, você vai ficar super frustrado. Porque aí você vai emagrecer 250 gramas, vai achar que está tudo uma porcaria. Né? Assim, né? Vai para a academia, em uma semana não está fortinho, pô, acabou o mundo, né? Eu vou largar essa porcaria, vou fazer outra coisa, vou tomar bomba que anda mais rápido. Né? Assim, a gente pensa, a gente é muito no imediatismo. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar o meu mundo, o mundo à minha volta? Eu não vou conseguir resolver a fome do mundo. Eu não vou conseguir resolver a paz, a guerra do mundo. Ou resolver todo o processo para termos uma paz no mundo. Mas o que a gente hoje pode fazer aqui, nesse espaço aqui, para poder mudar de alguma forma? Madre Teresa, que foi um dos grandes avatares do mundo, uma grande mulher, ela disse isso. E olha que ela fazia coisa para caramba. E ela disse que o que ela fazia era uma gotinha no oceano. Mas sem aquilo o oceano era menor. E é exatamente isso. Eu, dentro daquilo que eu faço, dentro do projeto que eu tenho social, eu faço pouco, muito pouco, mas dentro do meu universo é o que eu posso fazer. E aí, esse grande desafio, e isso foi uma proposta, inclusive, das Nações Unidas, já em 2012, quer dizer, a gente já está aí com quase 7 anos, já de uma proposta muito interessante, e que eles disseram, e eles fecharam o fórum com essa questão, né? Que, na verdade, o envelhecimento é um triunfo do desenvolvimento. Na verdade, o envelhecimento foi a maior conquista da humanidade. A maior conquista da humanidade até hoje foi termos a capacidade de vivermos muito. Essa é a grande conquista da humanidade. Nós estamos cada vez mais conseguindo ampliar, não só dentro da medicina, mas dentro da sociedade de um modo geral, nós estamos verdadeiramente conseguindo um projeto de longevidade. Mas a grande questão isso deve ser planejado porque a gente precisa transformar todos os desafios que nós falamos aqui até agora em oportunidades. Porque a grande questão, gente, chegar ao 100, nós já entendemos que vamos chegar. Até aí, tudo bem. A grande questão é como. Como nós vamos chegar? Não tem sentido você viver 100 anos numa cadeira de roda. Não tem sentido você viver 100 anos com uma sequela infinita de AVC. Não tem sentido você viver 100 anos com demência. Então, a grande questão é o que nós vamos fazer para, dentro deste processo, nós termos qualidade de vida. Ganhar não só anos, mas ganhar qualidade acompanhando esses anos de vida, porque senão não faz sentido. E aí, o meu convite, para fechar, esse convite a uma mudança de paradigma e a uma mudança de expectativa. Velho é toda pessoa que conquistou a longevidade através do cuidado diário e contínuo com a sua saúde física e mental, driblando as perdas e dificuldades trazidas pela senescência e mantendo sua autonomia e vivendo plenamente, independente de sua idade cronológica. Essa é a minha proposta, a proposta da Roberta França, para que todos nós possamos repensar e refletir sobre todas essas situações. E eu vou terminar a minha palestra agradecendo mais uma vez a Together for Peace, agradecendo Meirelle, e dizendo para vocês uma frase que eu gosto muito, que ninguém repara em nenhuma ruga do nosso rosto enquanto a gente tem brilho nos nossos olhos. Muito obrigada. Boa tarde, já chegamos à boa tarde. Gostaria de agradecer a Meirelle pelo convite. A Organização Mundial de Saúde e a Unicef estimam que, em 1990, a gente tinha 30 milhões de crianças abaixo de 5 anos, crianças muito novas, sobrepeso e obesas. Em 2016, esse número subiu para 40 milhões. E, se o ritmo continuar assim, as estimativas dizem que, em 2025, a gente vai ter por volta de 70 milhões, repetindo, de crianças abaixo de 5 anos, sobrepesas e obesas. E quais são as consequências da obesidade infantil na saúde de uma criança? Então, essa criança acima do peso é uma criança que tem uma chance aumentada de ser hipertensa,
diabética, ela pode ter o que a gente chama de esteatose hepática. A gente tem visto no consultório criança pequenininha que você faz um ultrassom, ela já tem gordura no fígado. Ela vai ter alterações hormonais, podendo entrar em puberdade precoce. Isso quando a gente fala de saúde física, porque se a gente pensar no ponto de vista emocional, é uma criança que vai ser mais ansiosa, ela vai ser mais sujeita a ter depressão, a ter desempenho escolar prejudicado, a questão do bullying. E a gente sabe que os pré-escolares obesos têm uma chance de se tornarem adultos 4 vezes maior, uma chance de se tornarem adultos obesos 4 vezes maior. Então, a gente tem que pensar quais são as consequências da obesidade infantil lá na frente na vida adulta. E essa primeira consequência, então, é a obesidade. Criança obesa, maior chance de se tornar um adulto obeso. E aí vai ser um adulto doente, né? Um adulto hipertenso, diabético, um adulto com comprometimento das suas articulações por causa do sobrepeso. Impotente, lembra que a gente falou que o pai tinha que perder peso para melhorar a sua fertilidade, risco aumentado de alguns tipos de câncer, como câncer de mama, o câncer de endométrio, câncer de cólon. Inclusive, você pode passar, por favor, a gente já tem alguns oncologistas prevendo que, por volta de 2030, o sedentarismo e a obesidade vão ter superado o fumo como grande causador de câncer. Isso por quê? Porque a obesidade é uma grande fábrica de radicais livres e de substâncias tóxicas que agridem o nosso DNA. Então, o que a gente pode fazer para prevenir essa epidemia de obesidade infantil pelo mundo? Então, a gente deve começar do começo. Como a gente já falou, controlar o peso dessa mulher que vai engravidar. Então, ela deve engravidar com peso adequado, se manter durante a gestação com esse peso adequado, ter uma dieta saudável, não só durante a gestação, como durante o aleitamento materno. Isso é muito bacana. Fizeram um estudo, pegaram um grupo de mães grávidas e deram suco de cenoura para elas todo dia. E o outro grupo não recebeu o suco de cenoura. Quando essas crianças, enfim, foram apresentadas a cenoura, a que as mães tinham tomado suco de cenoura aceitavam muito facilmente, comprovando que a criança sente o gosto do alimento a primeira vez através do líquido amniótico. E a segunda vez que ela tem contato com o gosto dos alimentos é através do leite materno. Então, se essa mãe, durante a gestação e durante o aleitamento materno, tem uma dieta saudável, aumentam muito as chances de que esse bebê, quando começar a sua introdução alimentar, tenha uma aceitação de uma dieta muito mais saudável. Então, obviamente, o aleitamento materno exclusivo, claro, os estudos já provaram que isso é um fator de proteção para a obesidade infantil, quando a gente compara com os bebês que tomam fórmula na mamadeira. Quando a gente começa com a questão da alimentação complementar, né? Voltando à questão da programação metabólica, hoje em dia a gente não oferece sal para os bebês antes de 1 ano, porque eles têm uma chance aumentada de se tornarem adultos hipertensos. Não oferecemos mais açúcar antes dos 2 anos. As avós ficam ensandecidas comigo porque não existe mais aquela história de banana amassada com geleia de mocotó, leite ninho, farinha láctea, etc. Porque se a gente oferece açúcar antes dos 2 anos, a gente aumenta a chance dessa criança se tornar obesa, diabética. E, obviamente, as comidas industrializadas, quanto mais para frente a gente postergar oferecer isso para as crianças, melhor, porque as comidas industrializadas elas são ricas em sódio, em açúcar, em gordura trans, fora o que é mais importante assim, em termos de dieta saudável, os alimentos aditivos químicos que deixam esse sabor muito forte e viciam o paladar da criança. Então, a criança que come muito industrializado não aceita o sabor natural da comida de verdade. Outro fator protetor é a refeição em família, fazer refeições em família, sentado à mesa, sem distrações, ou seja, nada de televisão ligada, melhora a saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Você pode passar? Então, olha lá, estudos mostraram que você comer em família pelo menos 3 vezes por semana, você diminui o risco de sobrepeso e obesidade, você aumenta a aceitação de dietas saudáveis, porque a gente subentende que se a família está comendo junto, alguém cozinhou. Então, está comendo comida de verdade, não é a comida industrializada. Se você não pensar só na questão física, família que come junto é uma família que conversa. Então, você tem aí um estímulo à melhora da linguagem dos pequenos, aquisição de novas palavras. Para os mais adolescentes, a gente vai prevenir problemas emocionais, comportamento de risco, pelo simples fato de que a família conversa. A Organização Mundial de Saúde fez um consenso agora, em 2019, falando sobre qualidade do sono, tempo sedentário e atividade física em crianças menores de 5 anos. E o consenso diz que, para crescerem melhor e mais saudáveis, as crianças precisam sentar menos e brincar mais.
Então, inacreditavelmente, a gente tem um consenso orientando as crianças a brincarem mais, né? Porque a gente sabe que os primeiros 5 anos de vida são um período muito importante de rápido crescimento e desenvolvimento. Então, se a criança, nesse período, adquire bons hábitos, dorme bem, tem pouco tempo sedentário, principalmente aquele tempo sedentário ali plantado na frente de uma televisão, essa criança tem reduzido suas chances de obesidade infantil e de uma infância, de uma adolescência e de uma vida adulta mais saudável. Então, o que o consenso pressupõe? Que a gente substitua o tempo sedentário pelo playtime, pelo brincar. A gente sabe que essa criança não vai passar o dia inteiro num playground, não vai passar o dia inteiro fazendo atividade física, mas é o tempo sedentário de qualidade. E o que seria o tempo sedentário de qualidade? Primeiro, a presença de um cuidador. Ter outra pessoa para a criança interagir é importantíssimo para o seu desenvolvimento. E atividades sedentárias de qualidade. Leitura, contação de história, cantar, jogar algum jogo com essa criança. Então, se a gente falar aí do tempo de tela, o consenso diz que antes de 1 ano, os bebês não deveriam ter acesso à tela. Então, essa história de galinha pintadinha, mundo bita, isso é completamente contraindicado, porque só traz malefícios. Estudos, outros, inclusive, dizem que antes dos 2 anos deveria ser 0. A partir daí, a gente vai aumentando isso, mas a gente sabe que quanto menos tempo de tela, melhor. A gente sabe que o excesso de tela aumenta o risco de sobrepeso e obesidade, primeiro, por ser uma atividade extremamente sedentária, e segundo, porque, geralmente, quando a gente está plantado na frente de uma tela, a gente come comida que não deve. Ninguém fica vendo televisão comendo salada, a gente come junk food, né? Então, a gente deve evitar ao máximo que tenha eletrônicos no quarto das crianças, não só por essa questão de aumentar o sedentarismo e o sobrepeso das crianças, como eletrônico no quarto é a criança que assiste tela antes de dormir, as telas são hiperexcitantes, hiperestimulam o cérebro das crianças, que demoram a baixar de bola para conseguir dormir. E fora que a luz azul do telefone, isso vale para todos nós que checamos o WhatsApp antes de dormir, acaba com o nosso hormônio indutor do sono, que é a melatonina. E por que a gente precisa dormir? Desculpa o slide em inglês, mas é que eu não achei em português. O nosso cérebro precisa dormir, principalmente o cérebro de uma criança que está em formação, para nos manter com foco, atenção, o estado de alerta. Por favor. O sono regula a nossa função imunológica, regula os nossos hormônios, limpa as toxinas que se acumulam no nosso cérebro, regula o nosso humor e, claro, tem associação com a nossa aprendizagem e memória. Então, criança, adolescente que não dormem tem prejudicado o seu desempenho acadêmico. Foi feito um estudo mostrando que os adolescentes, eles sentem muito mais prazer fazendo algum hobby, praticando alguma atividade física, do que plantados na frente de uma tela. Porém, paradoxalmente, eles tendem a ficar 4 vezes mais tempo na frente de uma tela do que praticando hobby ou uma atividade física. E por que isso acontece? Simplesmente porque é muito mais fácil. Para a gente fazer uma atividade física, a gente tem que ir até o clube, a gente tem que tirar a bicicleta de casa, e é uma questão de física. Quando você não vence a inércia, a natureza te conduz sempre pelo caminho de menor resistência. Então, é aquilo que tenho certeza que acontece com todos nós. Vamos dar uma corridinha, mas eu vou só acabar de ver esse último episódio. Quando a gente viu a temporada inteira e não fez absolutamente nada. Né? E aí, quais seriam, então, os malefícios da hiperconectividade para os nossos jovens hoje? O IBGE já diz que os adolescentes lideram o ranking do uso de celular e internet, e, como a gente já falou, numa fase muito importante de formação cerebral. Então, esses jovens vão se isolar socialmente, né? É muito mais importante o número de amigos que você tem online, o número de curtidas que você recebe. A gente já sabe que essas curtidas online geram uma sensação de prazer e bem-estar, a mesma sensação ocasionada pelo uso de drogas. Por isso, elas viciam, pela famosa recompensa. Né? Então, esses jovens tendem a ter um comportamento mais ansioso, mais estressado, agressivo, a própria depressão. Isso prejudica muito o desempenho escolar, eles são mais distraídos, eles têm 2 vezes mais chances de terem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da hiperconectividade. Fora, obviamente, os conflitos familiares, os pais devem estar presentes, agindo como mediadores, né, e dando exemplo. Porque hoje em dia a gente já tem o contrário, crianças reclamando que os pais não saem do telefone. Então, a gente tem que dar o exemplo. E dialogar sempre, né, estimular que esse jovem tenha uma vida ao ar livre, pratique atividades físicas, se possível, pratique junto, mas dialogando sempre. Então, para a gente resumir isso, né, o que uma criança, um jovem, precisaria para se desenvolver saudável? É extremamente simples. Esse jovem precisa dormir bem, se alimentar bem,
ter uma vida ao ar livre, né? Pouco tempo de exposição a telas, sedentários, praticar atividade física e, claro, o afeto. Então, não tem absolutamente nada difícil de ser feito. E, para concluir, eu queria mostrar essa foto para vocês, que eu acho que resume tudo. Há não muito tempo atrás, a mãe tinha que pegar essa criança que estava imunda, sem banho, sem comer o dia inteiro, e arrastar ela para dentro de casa, para que ela tomasse um banho e fosse dormir. E, hoje em dia, a gente, literalmente, tem que puxar da tomada, ou sei lá, porque hoje em dia está tudo sem Wi-Fi, sem fio, e tirar a nossa criança de dentro de casa e falar, vai para a rua, vai brincar, vai se sujar, vai ser criança. Então, eu acho que cabe a todos nós salvar o futuro da nossa próxima geração. E era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigada.